proteção de Deus, as luzes do Espírito Santo, e é por isso que nós queremos também, nessa outra parte dos nossos encontros, pedir ao Espírito Santo a nós descer. Das horas, o que então significa dizer que uma pessoa que reza a liturgia das horas, ou então podemos dizer assim, celebra a liturgia das horas, significa dizer que essa pessoa, quando acabou o dia, ela teve um dia litúrgico, ou seja, essa pessoa celebrou o mistério pascal de Jesus Cristo no decorrer de um dia. Inclusive, olha que coisa interessante, os padres da igreja, nos primeiros séculos, eles realmente conseguiram enxergar
naquela cena do Pentecostes, e aí o Espírito veio sobre eles, e eles então começaram a falar as diversas línguas. Lá fora tinha um pessoal dizendo que eles estavam embriagados. Não foi isso? Aí o Pedro, cheio de coragem, abriu a porta e falou assim: vocês estão falando aí que nós estamos embriagados? Tem ninguém embriagado aqui não, tem nem 9 horas da hora, que é 9 horas da manhã. O que então significa dizer que o Pentecostes aconteceu 9 horas da manhã. Depois também nós encontramos os apóstolos subindo do templo 3 horas da tarde. Pedro e João, por exemplo. Pedro e João, era 3 horas da tarde, eles estavam entrando no templo para a oração das 15 horas. Inclusive, encontraram na porta do templo um homem paralítico, na porta do templo chamada Formosa, tinha um homem paralítico. Eles olharam para aquele homem e falaram assim: olha, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Interessante, isso aconteceu, era 15 horas, que significa dizer que os apóstolos tinham o costume de oração em determinadas horas do dia, o que já era também um costume judaico. Os judeus, eles tinham o costume de fazer oração em determinadas horas do dia. E olha, meus amigos, se nós já entendemos até aqui, nós então levamos em consideração a própria palavra da Escritura, que fala assim: orai sem cessar, na verdade. O apóstolo Paulo falou assim: orai sem cessar, orai assiduamente, orai constantemente, dia e noite. Olha o fundamento que nós encontramos para essa liturgia das horas. E outra, meus amigos, eu diria outra coisa muitíssimo importante, que eu já anunciei e agora me debruço um pouco mais sobre isso. Nós já dissemos que se trata de uma oração composta de salmos. Esse é o principal da liturgia das horas. Nós rezamos com os salmos. Olha, rezar com os salmos significa então fazer uma oração perfeita. Sabe por quê? Porque nós rezamos a Deus usando a palavra dele mesmo e expressando o sentimento nosso. Está vendo? Quando uma pessoa reza com os salmos, para a liturgia das horas, essa pessoa está rezando a Deus usando a palavra dele mesmo, só a palavra dele, e expressando o sentimento humano. Isso é o salmo. Repara que os salmos, meus amigos, eles foram escritos expressando o sentimento do povo. Se você notar bem, tem um salmo que expressa alegria, tem salmo que expressa dor, tem salmo que expressa súplica, tem salmo que expressa agradecimento, sentimentos humanos. Por exemplo, quando o povo de Israel estava vivendo uma situação terrível de sofrimento, longe da sua pátria, longe de tudo, exilado lá na Babilônia, esse povo colocou o sentimento para fora com o salmo, que é o Salmo 136, junto aos rios da Babilônia, nos sentávamos chorando com saudade de Sião. Nos são queridos por ali, penduramos nossas armas, pois foi lá que os opressores nos pediram nossos cantos, nossos guardas
porque rezamos com a palavra de Deus, expressando o sentimento nosso. E outra, meus amigos, Jesus mesmo rezava com os salmos. Por exemplo, quando Jesus estava na cruz, ele reza o Salmo 22. Meu Deus, por que me abandonaste? Que termina com grande louvor. Olha que coisa interessante, né? Jesus rezando o Salmo 22, expressando o sentimento humano. Meu Deus, por que me abandonaste? Sentimento meu. Ou seja, Jesus não na cruz expressou o sentimento meu. Quando eu muitas vezes faço uma experiência na minha vida que parece que a vontade de dizer é essa mesmo. Meu Deus, por que me abandonaste? Na verdade, quantos de nós, meus amigos, quantos de nós não passamos por algumas situações em que eu não aguento mais? Não é verdade? Quantas vezes levantamos de manhã com vontade de não ter acordado? Tão grande é o peso do dia. É demais o sofrimento em minha vida. Meu Deus, que me abandonaste. Sentimento humano. Então a gente consegue enxergar Jesus Cristo no alto da cruz, rezando com salmos e expressando sentimento antes e depois. Eu e você. Sentimento humano. Então, meus amigos, olha, sabe o que eu percebo? Quando nós rezamos assim os salmos, quando nós rezamos a liturgia das horas no decorrer do dia, a gente encontra até mesmo uma força para levar adiante o dia. Isso aí eu digo sem repetir errado. Olha, quando as situações da vida, se o que for, se viver a dinâmica da oração, que está aí, por exemplo, no liturgia das horas, eu digo sem medo de errar, que viver a dinâmica da liturgia das horas ajuda até mesmo a viver melhor. Viver melhor. Eu digo com certeza. Então, olha, a liturgia das horas é uma oração composta de salmos, e desse modo é uma oração perfeita, porque nós amamos a Deus usando as palavras dele mesmo, e desse modo, com a liturgia das horas, nós santificamos o nosso dia, desde manhã na porta até a hora de dormir. Isso é a liturgia das horas. E com isso, nós revivemos e celebramos o mistério pascal de Jesus Cristo no decorrer do dia. E que nós herdamos a liturgia das horas da própria Escritura dos apóstolos e antes ainda do povo judeu. Liturgia, olha lá, a liturgia, olha a síntese, em poucas palavras. A liturgia é a celebração do mistério pascal de Jesus Cristo, que é o mistério da salvação, o mistério pascal que inclui toda a vida de Jesus, e a sua encarnação até o envio do Espírito em Pentecostes, e ainda a expectativa da sua segunda vinda no fim dos tempos. O centro do mistério pascal é, portanto, a morte e a ressurreição do Senhor. Ele, Jesus, morrendo e ressuscitando, destruiu a nossa morte e nos introduziu na vida nova. Essa ação salvífica de Cristo torna-se visível na igreja através da celebração dos sacramentos. Ele, juntamente com o liturgia das horas, atuou perenemente para sempre a realidade do mistério pascal dos seres humanos. Dá uma síntese do que é liturgia, uma síntese do que é liturgia. Depois, só que a gente já se debruçou sobre isso, é só assim que a gente já falou. Depois, olha lá, liturgia das horas. Depois dessa conversa aqui tranquila sobre a liturgia das horas, quem sabe uma síntese também em poucas palavras. A liturgia das horas, por sua vez, é uma estrutura de oração que em determinadas horas do dia nos coloca em comunhão com Cristo. E assim
de oração determinadas horas do dia. Bom, meus amigos, com isso, nós podemos dar um passo a mais. Eu acredito que até aqui nós já conseguimos perceber esta liturgia das horas. Queremos dar um passo a mais e perceber também como ela foi se desenvolvendo até chegar no modo como nós temos agora em nossas mãos. Aí vejamos o seguinte, olha o caminho. O caminho vai daquela tradição judaica dos judeus até a nossa tradição cristã. Aí, veja bem, os judeus, eles tinham um costume de oração em 3 horas durante o dia. E nós temos passagens bíblicas do Antigo Testamento que mostram isso. Depois, nós temos muitos exemplos do conteúdo da oração de Jesus, dos primeiros que vieram desse ambiente judaico. E depois, meus amigos, olha aqui, nós podemos inclusive abrir a nossa Bíblia, eu faço isso aqui muito rapidamente, e observar essas passagens bíblicas. Por exemplo, os apóstolos aparecem fazendo a oração das 9 horas da manhã. Veja, por exemplo, Atos 2,15. Olha lá. Atos 2,15. Está escrito assim. Estes foi aquele episódio de Pentecostes. Pedro falava que os apóstolos estavam tudo bêbados. Pedro foi logo dizendo assim: olha, estes não estão embriagados como vocês estão pensando, pois não são mais que as 9 da manhã. Está vendo? Então, tinha um costume de ir em oração por esse horário. Depois também, em Atos 10, 9, aparecem os apóstolos rezando meio-dia. Olha lá, Atos 10, 9, está escrito assim: no dia seguinte, enquanto eles caminhavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para rezar por volta do meio-dia. Está vendo? Pedro subiu ao terraço para rezar por volta do meio-dia. Sentiu fome e quis comer alguma coisa. Enquanto preparava, entrou em êxtase. Atos 10, 9. Os apóstolos rezando meio-dia. E depois, olha lá, Atos 3, de 1 a 11. Atos 3, de 1 a 11. Eles aparecem rezando 3 horas da tarde. Atos 3, de 1 a 11. Olha lá. Pedro e João subiam ao templo para a oração das 3 da tarde. Um homem paralítico de nascimento costumava ser transportado diariamente e colocado na porta do templo chamada Formosa para que pedisse esmola aos que entravam no templo. Ao ver que eles não entrando no templo, pediu esmola. Pedro, acompanhado de João, olhou fixamente e lhe disse: olha para nós. E eles observavam, esperando receber dele alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: prata e ouro não tenho, mas o que eu tenho te dou. Isso era 3 horas da tarde. E eles estavam subindo no templo para a oração. O que significa dizer, insisto, que esses homens, os apóstolos, tinham horários determinados de oração ao longo do dia. Daí, meus amigos, veja bem, nos livros do Novo Testamento, nós encontramos algumas indicações
no século III. Século III. Até os nossos jovens na escola aprenderam isso muito bem. Por quê? Porque teve aquele edito de Milão, não é verdade? Que Constantino deu liberdade de culto aos cristãos em 313, história geral, não é verdade? Isso foi muito importante da liturgia, porque antes disso, os cristãos se reuniam para rezar escondido. No século III, uma oração feita em público, uma missa, ao rezar a missa na praça. Século III, um dia, é claro que não matava todo mundo. Século III, a igreja era muito perseguida. Os cristãos celebravam escondido. E quando pegavam um, matavam. Nós temos inclusive grandes santos mártires desse tempo. Eu gosto de mencionar um deles, por exemplo, Santo Inácio de Antioquia. É um deles. Olha, esse homem, século III, esse homem, depois de ter celebrado a Eucaristia, escondido, ele foi encontrado e levado para matar. Como é que matava o cristão naquele contexto? Jogava o cristão para os animais ferozes, que tinha uma plateia assistindo, era assim que fazia. Era um circo, espetáculo público. Pegava o cristão, jogava para os animais ferozes. Aí, meus amigos, sabe o que nós podemos agora dizer? Como tudo na vida, como tudo na história, foi tendo altos e baixos. Por que eu digo que foi tendo altos e baixos? Porque depois desse momento tão
Isso aconteceu. Tanto que depois ganhou até outro nome, breviário. Era coisa só nossa. Breviário. Aí sabe o que aconteceu depois, desse altos e baixos? Quando foi na década de 60, o que aconteceu na história da igreja na década de 60? Houve o Concílio Vaticano II, que fez uma reforma da liturgia. Quando aconteceu isso, a reforma da liturgia, na década de 60, com o Concílio Vaticano II, o que o Concílio Vaticano II fez? Colocou de novo as horas na mão do povo, de modo que nós temos hoje em muitas comunidades paroquiais, nós hoje, por exemplo, aqui, celebramos a missa com a liturgia das horas, nós temos hoje muito povo, muitos leigos que rezam a liturgia das horas, e é uma coisa bonita, ou seja, a liturgia das horas, que também pode ser chamada de ofício divino, não é uma coisa só para padre e freira, e monge e monja. É de todo o povo de Deus. E é bonito quando o povo de Deus tem na mão essa liturgia das horas. E santifica também o seu dia, não a paz. Santifica também o seu dia, o seu tempo com a liturgia das horas. Não é? É uma beleza, uma beleza. Está vendo? Então eu fiz aqui espontaneamente um resumo dessa história da liturgia das horas, que nós podemos observar aqui uma coisa escrita. Eu gosto de falar basicamente, mas só que é uma coisa escrita, por exemplo, uma dimensão ao século IV, está vendo? O século IV se caracteriza pela preocupação em justificar os momentos de oração, e depois, ó, essas horas, ou seja, laudes, oração da manhã, depois hora média, que é às 9, meio-dia, às 15 horas, depois oração das vésperas, completas, ofício das leituras, ganha o nome de horas canônicas, tem um nome. Essas horas, a liturgia das horas, ganha o nome de horas canônicas. Então, ó, as horas canônicas, ou horas consagradas, oração dos salmos, ou oração judaica, constitui um horário ternário, ou seja, alternância de 3 em 3 horas, como era o costume dos judeus, oração de 3 em 3 horas, que substancialmente dividem o dia entre oração e trabalho, tá vendo? Oração e trabalho. Então, ó, 6 horas da manhã, primeira hora, 9 horas da manhã, hora terceira, meio-dia, hora sexta, 3 horas da tarde, hora nona, 6 horas da tarde, hora 12ª, tá vendo? Tá vendo? E a igreja primitiva continua esse costume de rezar dessa forma, de 3 em 3 horas. Depois, meus amigos, nós temos um documento importante, eu sempre estou tanta coisa, mas hoje ficou em casa. Nós temos um documento importante que se chama Tradição Apostólica. É um documento do século III, apenas que eu realmente não lembrei de trazer. É um documento do século III, onde fala com tanta beleza do costume daqueles cristãos das horas que eles se levantam, até se levantaram para a oração. Então, um documento importante do século III. Depois, ó, olha que a gente já observou também. No decorrer do 4, século IV, para quanto tempo? Século IV, essa oração das horas vai se estruturando pouco a pouco com aquele ofício da catedral, o bispo reunido com todo o povo, celebrando a liturgia das horas, o ofício divino, e o ofício monástico, século IV, já constatou. E com isso,
de oração. Primeiro, matinas, antes das 9, matinas era quase que ainda para madrugada. Matinas, depois, laudes, oração da manhã, louvor da manhã, depois, hora prima, hora terça, hora sexta, hora nona, véspera, tá vendo? Aí depois, veja bem, nós tivemos ganhos e perdas. Perdas em que sentido? Qual foi a grande perda? A perda foi quando essa oração da liturgia das horas foi saindo da mão do povo, eu já disse, e foi ficando só na mão da gente. Essa foi a perda. Mas agora voltou com toda a força para a mão do povo. É isso que eu quero dizer aqui, ó. Tivemos ganhos e perdas. O principal ganho era uma oração estruturada, mais elaborada, várias horas, até pela madrugada, se levantando para rezar, né? Foi um ganho, né? E a mais grave perda, o que foi? O afastamento, pouco a pouco, paulatino, dos fiéis leigos. Essa foi a perda que nós tivemos ao longo dessa história toda, né? Agora, o que aconteceu? Se tornou uma oração que a igreja levava a Deus através dos seus ministros e não mais todo o povo batizado. Está vendo, meus amigos? Olha esse caminho que a gente está fazendo aqui. E aí, nesse caminho, olha o que aconteceu quando foi no século XII. Aí nós o auge da liturgia das horas só na mão nossa. No século XII se começou a falar, inclusive, num ofício mais abreviado, que inclusive ganhou o nome de breviário, tá vendo? Que o breviário era um livro que continha as partes principais do ofício com as suas abreviações. Uma vez que nós tínhamos que rezar, né, durante a hora do dia, com aquela correria toda, então colocou tudo como breviário, né? Só na nossa mão. E depois, tá vendo? Ó, no entanto, era só para clérigo, monge, religiosos e consagrados, somente. E depois, nesse caso, os fiéis leigos estavam completamente descartados dessa prece fundamental dos cristãos. Está vendo o que aconteceu? Aí depois, se a gente vai observando, nós vamos chegando ao Concílio Vaticano II. Ó, quando chega o Concílio Vaticano II, na década de 60, está vendo? O Concílio Vaticano II, a liturgia das horas veio também em nome de ofício divino. Podemos até chamar para pensar de quê? O louvor das horas, o ofício divino, liturgia das horas. O concílio trouxe essa beleza. Ó, é por esse nome de ofício divino que a liturgia das horas chegou
dando, meus amigos, que vai se dando pouco a pouco. Também tinha antes o ofício de matinas, que era considerado um ofício noturno. Matinas era uma oração que se fazia antes das aulas de madrugada ainda. Pensa aí, pelas 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, para rezar matinas. Então o que aconteceu? O que era matinas transformou-se em ofício das leituras, e que nós podemos rezar a qualquer hora, o ofício das leituras. E com isso, atualmente, isso aqui importa tanto, atualmente, como é que nós temos organizada as orações da liturgia das horas? Atualmente, como é que nós temos organizada a oração da liturgia das horas? Ficou assim, laudes, que é a oração 24 de manhã, na porta. Depois, hora média, que nós fazemos 9 horas, meio-dia e 15 horas. Depois, vésperas, que nós rezamos no cair da tarde. Depois, completas, que nós rezamos na hora de dormir. E depois, ofício das leituras, que nós podemos rezar qualquer hora. No moteiro, eles rezam pelas madrugadas, o ofício das leituras, né? Então é assim que nós temos organizado hoje a liturgia das horas. Está vendo, meus amigos? Com isso, a gente já conversou praticamente tudo que precisava esse primeiro dia do nosso encontro, para ter continuidade amanhã, né, para os outros irmãos nossos que vão passar por aqui durante a noite inteira, oferecendo esse tesouro da liturgia das horas, para que vocês possam saborear. Com certeza que daqui para frente todo mundo vai ter um apreço. Depois dessa semana aqui, todo mundo vai ter um apreço por esta oração das horas, liturgia das horas. Agora, se nós queremos, quem sabe, observar ainda algumas coisas, veja bem, meus amigos, veja bem. Veja que, quando nós pensamos na liturgia das horas, nós pensamos nessa santificação do dia. E aí nós nos colocamos em sintonia com a criação. Ou seja, noite e dia separa. E aí, olha lá, no cenário das Sagradas Escrituras, o tempo é obra de Deus. Pensou a liturgia das horas, pensou o tempo, que é fundamental na liturgia. Então, rezando a liturgia das horas, nós nos damos conta que o tempo é criação de Deus. E aí nós santificamos o nosso tempo com essa oração. Então, o tempo é obra de Deus. O lugar, o tempo, é o lugar onde Deus realiza as suas maravilhas. Inclusive, Deus procura o homem no tempo, onde estás? É a questão do Gênesis. Então, veja, Deus mesmo foi quem estabeleceu a alternância do dia e da noite. Foi Deus quem estabeleceu a alternância do dia e noite. Foi Deus que estabeleceu a passagem das estações. Está vendo? Então, com esse louvor das horas, eu me coloco em sintonia com a criação e louvo a Deus que criou todas as coisas. Ele criou o dia, Ele criou a noite, Ele criou a alternância das estações. Está vendo? Está vendo? O Criador santificou o tempo por meio dos grandes atos que Ele realizou em favor do seu povo. Ou seja, no tempo aconteceu a encarnação de Jesus Cristo. Então, com isso, rezando a liturgia das horas, santificamos o nosso tempo. Aí, meus amigos, sabe o que eu acho interessante? Se nós já observamos que, por meio da liturgia das horas, nós santificamos o tempo e rezamos uma oração perfeita composta de salmos. E se nós observamos as raízes mais profundas da liturgia das horas no ambiente judaico, eu vou dizer aqui também uma outra coisa.
fazendo oração, até na hora para calçar o sapato de manhã quando levanta da cama, bendizendo a Deus até por isso, tá vendo? Bendizendo a Deus ao longo do dia por todas as coisas. Olha como é que eles faziam, olha o costume, olha o costume. Ao acordar, diga: meu Deus, a alma que me deste é pura, tu a formaste em mim, tu a tiraste em mim, tu a conservas em mim, e um dia tu a tomarás de mim e me devolverás no futuro. Depois, ao ouvir o cantar do galo, diga: olha que coisa, bendito seja aquele que deu inteligência ao galo para distinguir o dia da noite. Quando escutar o canto do galo, bendiga a Deus, dizendo: bendito seja Deus que deu inteligência ao galo para distinguir o dia da noite. Olha que coisa, a mim me chama a atenção essa forma de louvar a Deus por tudo, cada hora que eu escuto ela cantar. Isso é dinâmica, primeira dinâmica do louvor, tá vendo? Aí depois quem sabe mais uma ou duas aqui, ó. Ao levantar e sentar-se na cama, diga: bendito aquele que liberta os prisioneiros. Depois, ao se vestir, diga: bendito aquele que veste os nus. Depois, ao levantar, diga: bendito aquele que eleva os que estão curvados. Depois, ao descer da cama, tocando a terra, diga: bendito aquele que estendeu a terra firme sobre as águas. Ao ficar completamente em pé, diga: bendito aquele que dispõe os passos do homem. Ao calçar os sapatos, até para calçar os sapatos, ao calçar os sapatos, diga: bendito que satisfaz as minhas necessidades. Está vendo? Por aí vai, por aí vai. Ou seja, bendizer a Deus por todas as coisas. É o que nós fazemos com a liturgia das horas. Passamos o dia na dinâmica do louvor, do agradecimento. E olha, meus amigos, sabe o que eu vou dizer para terminar? É melhor viver na dinâmica do louvor. Sabe por quê? Tem coisas que nem dependem da gente e que é melhor dizer assim: bendito seja Deus. Porque olha, sabe o que eu fico pensando? A vida coloca coisas nas nossas mãos que nós gostaríamos que fosse de outro jeito, nós não somos o que eu vou fazer. O que eu vou fazer? Na verdade, tem situações que acontecem: morreu o meu filho no acidente. Se eu pudesse, tirava ele por causa do acidente, mas já aconteceu, não é verdade? O que eu vou fazer? A vida coloca coisa na nossa mão que nós queremos que fosse de outro jeito, mas não é. Então, o que mais importa não é o que a vida colocou na minha mão, e sim o que eu vou fazer com aquilo que a vida colocou na minha mão. Aí, nesse caso, que é melhor então colocar na dinâmica do louvor. É o que tem que ser feito. Ou seja, meus amigos, tem coisas que nós gostaríamos que fosse de outro jeito, mas já que não é, o que eu vou fazer? Então, eu tenho certeza que se nós vivemos na dinâmica da liturgia das horas, nos ajuda tanto. Na dinâmica da oração constante, da oração assídua, dia e noite, nos ajuda tanto. Enquanto estamos aqui nesse mundo, tão marcados de tanta dor, sofrimento, angústia, ninguém vai sair perdendo se resolver atravessar essa viagem, nessa vida, na dinâmica da liturgia das horas, da oração assídua, constante, do louvor das horas, com o salmo. Ninguém vai sair perdendo se resolver viver nessa dinâmica da oração. Aí é quando eu termino mesmo com uma frase, um pensamento de uma senhora monja beneditina que
que morreu há uns anos atrás, quando eu morava ainda em Roma, ela veio a óbito, era uma monja beneditina, uma mulher santa. Ela então, falando dos salmos, olha o que ela falou, com isso eu termino, olha o que ela falou a respeito dos salmos, olha o que ela falou: os homens e mulheres de fé, se propõem a seguir o Senhor mais de perto. Companheiro e amigo forte, designado como guia e apoio desta viagem sagrada, o livro dos Salmos é um maravilhoso dom que o próprio Deus comunicou à igreja, para que, ao longo da peregrinação terrena, cantasse o seu amor e captasse a melodia divina do novo cântico. Ela está entendendo o salmo como companheiro de caminhada nessa viagem sagrada. Quando alguém vai fazer uma viagem, prepara a mala, não é verdade? Vou viajar, prepara a mala, bota a roupa, bota o perfume, né? Bota os cosméticos, bota os sapatos. Aí ela fala que tinha que botar também o livro dos Salmos como companheiro dessa viagem sagrada da vida, né? E aí, uma mentalidade segundo a palavra de Deus, o Salmo, então, já não é mais um texto estereotipado, que se repete mais ou menos mecanicamente. Não. O Salmo é a palavra viva, que depois de ter sido acolhida como semente, germina e se transforma em árvore frutífera. Ela diz que o Salmo é palavra viva, porque foi uma semente que o Senhor plantou em nosso coração, cresceu, deu fruto, e quando então nós cantamos e rezamos o Salmo, estamos devolvendo a quem deu, devolvendo ao Doador, devolvendo ao Senhor. Está vendo? Depois de ser acolhido como semente, germina e se transforma em árvore frutífera, e desse modo é devolvido ao Doador. Porque nos Salmos, ó meus amigos, porque nos Salmos está presente Cristo em todo o seu mistério. Nos Salmos se encontra uma síntese de toda a história da nossa salvação, como remédio. Chama o Salmo de remédio para a nossa fraqueza. Então, olha, quando não tiver jeito, reza o Salmo. Não tem coisa que não tem jeito, né? Reza o Salmo. Mas você estava falando antes, aconteceu uma coisa, vai fazer o quê? Então reza o Salmo. Vai fazer bem. Mal não vai fazer, não. Remédio, não é para fraqueza. Ó, remédio não é para fraqueza. Remédio quanta energia e quanto conforto poderia sorver desta nascente viva o homem do nosso tempo. Se o homem do nosso tempo realmente descobrisse a beleza, o remédio que tem salvo, o mundo seria muito melhor, né? O qual, mesmo sem ter ciência disso, o homem tem sede de Deus, foi criado ele, tem sede de Deus, para que a gente perceba, mas o homem acaba dissipando as suas energias atrás de coisas que não têm sentido, que não são capazes de preencher o coração. Sua vida, permeada de angústia e tristeza, poderia transformar-se numa dolorosa caminhada ao som de alegres cantares. Meus amigos, se nós nos damos conta de que no livro dos Salmos nós encontramos um remédio para a nossa fraqueza, olha, ninguém deixaria de viver essa dinâmica e a nossa vida vai transcorrer ao som de alegres cantares, de modo que eu não vou me sentir atropelado pelas coisas que me acontecem. Se eu então vivo na dinâmica
do louvor, do salmo. É assim que nós encontramos realmente, então, na liturgia das horas, o remédio para a nossa vida, para a nossa angústia, para a nossa fraqueza. Por isso, nós temos esta visão acerca da liturgia das horas e que, no decorrer desta semana, teremos outros amigos nossos, fortes, Dom Basílio, Padre Arthur, Padre Pablo, Padre Davi, que vão dar continuidade a essa reflexão que nós hoje só abrimos. Vai ver muita coisa ainda bonita aí pela frente, e você que veio hoje, é claro, não vai deixar de aproveitar esses outros dias para continuar mergulhando profundo nessa beleza que é a liturgia das horas. Meus amigos, eu então fico por aqui, dou oportunidade também, se alguém quer fazer uma pergunta, se alguém quer fazer um comentário, fazer um acréscimo, nós também temos agora um pouco essa oportunidade. Alguém gostaria? Estamos aí à inteira disposição. Se alguém quer fazer uma pergunta, um comentário, estamos à inteira disposição. Sim. Não, de jeito nenhum. Então, ó, de repente, exatamente, de repente, né, alguém não consegue fazer todas essas horas, laudes, coisas 9, às 12, excelente. Então, é diferente. Nós temos, muito importante isso aqui, nós temos o livro da liturgia das horas. E tem, né? Que beleza. Os quais, excelente. Olha, tá vendo? Ela tem, são 4 volumes, 1, 2, 3 e 4. Hoje em dia, tem também uma facilidade, não tem dividido a liturgia diária, tem também a liturgia das horas igualzinho, que ajuda, né, para quem não pode comprar, né, os 4 volumes, pode comprar por um preço mais acessível, né, aquele livrinho da liturgia diária, que é a liturgia das horas também, tem também. E tem também o aplicativo no celular, tem também essa facilidade de ter um aplicativo no celular. E aí tem os salmos, né, para cada oração, né, a leitura propriamente de cada oração, nas laudes, nas vésperas, né? E se alguém porventura, né, olha, eu não consigo fazer todas as orações, mas eu consigo fazer as laudes, fazer as vésperas, muito bem. Excelente. O que mais, meus amigos? Padre Balbino falava do remédio, né? Remédio. Tem tanta depressão agora na nossa sociedade, e a santificação do tempo, o viver a liturgia das horas, é suscitada pela depressão do remédio. Eu acho que uma grande companhia, a liturgia das horas solidária, tem que se ligar uma depressão, como aprender. Talvez as pessoas façam essas laudas. Estamos rezando as laudas juntos, tivemos um grupinho de 10 que tivemos de manhã hoje, amanhã estaremos de novo, se alguém não sabe rezar as laudas, venha, rezamos juntos, ensinamos, se você quiser, a rezar outras horas, vamos estar ensinando vocês, se precisar. É importante, um remédio, eu gostei muito dessa reflexão.
alegria por estarmos aqui juntos. Veja que realmente eu tenho um amor muito grande à liturgia e com isso é sempre uma alegria. Agradeço de coração ao Padre Pablo por esse convite, para estarmos aqui juntos, abrindo esta semana, e também ao Padre Davi. O Padre Davi foi aluno meu, nota 1000, 10 sobre 10. Então, realmente é uma realização podermos estar aqui juntos. Muito obrigado de coração, que Deus continue abençoando essa bonita comunidade paroquial e o trabalho dos nossos pastores, Padre Paulo, Padre Davi, com tanto zelo, com tanta espiritualidade, com tanta responsabilidade. Preciso dizer que eles têm realmente essa marca, responsabilidade. Os irmãos do caminho da Catedral têm uma beleza de espiritualidade e precisa ser muito bem aproveitada, porque eles estão aqui edificando muito bem a igreja. Então, muito obrigado e até uma próxima, se Deus quiser. Enquanto eu estudava toda a palestra, a formação, me lembrava um salmo de lamentação que diz: até esqueço de tomar meu alimento. Justamente quando está nessa tristeza, às vezes até nem nos alimentamos. Eu penso que a palestra do Padre Fábio nos ajudou a retomar esse apetite, esse santo apetite espiritual. Estamos entregando essa lembrancinha, os nossos coroinhas, Deus, agradecendo a sua presença no nosso meio. Então, irmão, me lembro amanhã.